dia 25 de setembro de 1978, uma sucessão de erros levou a um terrível acidente nas proximidades do Aeroporto Internacional de San Diego, na Califórnia. Infelizmente, todos os ocupantes de um Boeing 727, bem como os tripulantes de um Cessna 172 e 7 pessoas que estavam no solo, perderam suas vidas naquela ocasião. No vídeo de hoje, você vai conhecer a história e os detalhes do trágico voo 182 da Pacific Southwest Airlines. O voo 182 da PSA tinha como origem o Aeroporto Internacional de Sacramento, na Califórnia, uma escala em Los Angeles e como destino final o Aeroporto de San Diego, todas localizadas nos Estados Unidos. O trajeto tinha tudo para ser tranquilo e sem maiores intercorrências, já que a distância era consideravelmente curta entre os pontos. No comando do voo estava o capitão James McFerron, de 42 anos de idade, e com mais de 14 mil horas de voo ao longo dos seus 17 anos na companhia. Como copiloto estava o primeiro oficial, Robert Fox, de 38 anos, e com mais de 10 mil horas de voo. A tripulação ainda contava com o engenheiro Martin Wan, de 44 anos, e com uma experiência total de quase 11 mil horas de voo. Além dos pilotos, havia 4 comissários de bordo e mais 128 passageiros. O Boeing 727, escalado para realizar aquela rota, tinha como prefixo November 533 Papa Sierra e estava em posse da PSA desde o ano de 1968. Às 7 horas e 20 minutos do horário local, a aeronave decolava do aeroporto de Sacramento com destino a Los Angeles, onde faria sua escala. Após sua parada programada, às 8 horas e 34 minutos, o 727 deixou o aeroporto de Los Angeles com destino a San Diego. E não demorou muito para que as coisas começassem a dar errado. Às 8 horas e 59 minutos, a tripulação recebeu o primeiro aviso de que havia um outro avião voando perto deles. Tratava-se de um Cessna 172 Skyhawk que estava sendo utilizado em um voo privado. A bordo do Cessna estava o jovem piloto Martin Case Jr., de 32 anos, que apesar da idade, já acumulava mais de 5 mil horas de voo. Ao lado dele, voava um sargento do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. De acordo com os relatórios que foram publicados após o acidente, o Cessna voava sob as regras de voo visual, o que significa que eles não precisavam necessariamente preencher um plano de voo. Para piorar as coisas, a torre de controle chegou a receber um alerta de que uma colisão provavelmente aconteceria se as duas aeronaves mantivessem suas rotas. O problema é que, como o sistema ainda era muito novo naquela época, os controladores relatavam muitos alarmes falsos e acabaram não dando muita importância também para esse aviso. De acordo com as gravações retiradas da caixa preta do Boeing, houve uma certa confusão entre os tripulantes, já que eles pareciam não ter certeza sobre a localização do Cessna. Em certo momento, eles afirmam que a aeronave já havia passado pelo Boeing, porém, logo em seguida voltam atrás e mostram que não têm certeza. Às 9 horas e 1 minuto, as duas aeronaves colidiram. Devido à colisão, o Cessna acabou desintegrando-se e seus destroços caíram no subúrbio de North. Minutos depois, o 727 caiu no mesmo bairro que o monomotor, causando uma enorme explosão e atingindo mais de 20 casas. Ao todo, 144 pessoas perderam a vida, sendo 135 a bordo do Boeing, os 2 ocupantes do Cessna e mais 7 pessoas em solo. Conforme ficou comprovado pelas investigações que sucederam o acidente, a colisão se deu a mais ou menos 2.600 pés de altitude, cerca de 800 metros de altura, e várias testemunhas foram ouvidas sobre o acidente,
já que ele aconteceu em área consideravelmente movimentada. Muitas pessoas relataram um ruído metálico nos céus, e logo depois, uma grande explosão deu início a um incêndio. O relatório final aponta que a asa direita do Boeing sofreu sérios danos a partir da colisão, tornando o voo incontrolável. O incêndio, por sua vez, foi provocado por um rompimento no tanque de combustível. Como consequência da colisão, o trijato acabou se chocando em alta velocidade em uma casa localizada em uma área residencial de San Diego, atingindo outras residências logo em seguida. O incêndio, que se alastrou após a queda do Boeing, exigiu que mais da metade do Corpo de Bombeiros de San Diego fosse mobilizada para controlar as chamas. Ainda de acordo com o relatório emitido após o acidente, os especialistas chegaram a mencionar que uma possível distração entre os tripulantes do Boeing poderia ter contribuído com os trágicos eventos daquele dia. Isso porque, em certos pontos críticos do voo, os tripulantes conversavam de forma bem-humorada, até mesmo contando piadas. No entanto, logo ficou descartada esta hipótese, ainda que o relatório faça uma ressalva ao mencionar que esse tipo de ambiente no cockpit pode ser prejudicial durante certas etapas, como a descida e a aproximação para pouso. O relatório defende que essas etapas sejam realizadas com plena atenção e cuidado. Em sua conclusão, o relatório final aponta que a causa mais provável para esse desastre foi uma falha por parte da tripulação em seguir os procedimentos de controle de tráfego aéreo. Mais especificamente, os especialistas dizem que a tripulação do 727 não poderia ter perdido o Cessna de vista e deveria ter mantido uma separação visual da aeronave, conforme solicitado pela torre de controle. Além disso, também foram apontadas possíveis falhas dos próprios controladores no momento de repassar as informações necessárias à tripulação, mesmo tendo os dados à sua disposição. Por fim, foi levantado também o fato de que o piloto do Cessna fez uma mudança inesperada na sua rota, o que pode ter contribuído com o acidente. A colisão entre o Boeing 727 da PSA e o Cessna 172 ficou marcada como o maior acidente aéreo da história dos Estados Unidos até aquela época, e por isso é muito lembrada até os dias de hoje. Menos de um ano depois, esse desastre foi superado pelo voo 191 da American Airlines, no qual vitimou 271 pessoas. Ao lado, deixo o vídeo onde eu conto esse desastre.